E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem que ser muito na pressa mesmo. É, E aí, quem gosta de vídeo curto talvez vai gostar. O Neymar tem muita reflexão a propor nessa Copa, pelo que eu vi no jogo de anteontem agora, né? Eu tava assistindo partes importantes do jogo, refletindo sobre o número de comentários que ele ia associando o Neymar ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Muita gente na esperança de desmascarar o jogador e mostrar o quanto ele é escroto e o quanto ele não presta. E aí, assim, eu não gosto de futebol. Na verdade, eu dei uma aula experimental no segundo tempo e só fiquei sabendo dos gols e fui ver depois. Mas eu assisti metade do primeiro tempo e pelo que eu vi depois dos recortes também, dos melhores momentos, a presença dele é bem imponente, porque quando a bola vai pro pé dele, imediatamente ele atrai a marcação do monte de gente. E como são 11 de cada lado, se tem 3 marcando o Neymar, então tem 2 livres em algum lugar que podem iniciar a jogada que vai dar no gol. É, eu vi ele caindo, mas eu vi ele apanhando de verdade também. É, o que mostra que, não que ele não seja um ator, mas muito das quedas dele simplesmente tem fundamento, porque além da marcação de múltiplos jogadores, o time adversário prefere levar a falta e sofrer a punição da falta do que correr o risco de deixar ele passar. Ou seja, uma pessoa que não tivesse ranço nenhum e começasse a assistir futebol ontem e olhasse o Neymar jogando, eu diria que ele tem um papel importante no jogo. Uh, diria que ele teve um papel importante no jogo de anteontem, mesmo não tendo feito gol. Uh, Só que aí eu conheço um monte de gente que não consegue enxergar isso porque não é o que está procurando. A pessoa não está procurando um futebol bonito e a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar, porque o mundo é aquilo que a gente vê. Ou um copo cheio ou um copo meio vazio. Uh, Essa busca por revelação de falhas levou um monte de gente a falar assim, não fez gol porque vota no Bolsonaro, porque só nega imposto, porque finge que apanhou. E tudo isso é verdade, só que essas associações elas só fazem sentido na cabeça de quem vê as coisas. E a internet coloca um monte de gente que vê as coisas juntas e gera umas realidades coletivas imaginárias. Na verdade, em grande parte das instituições, dos países, das fronteiras, isso daí é tudo imaginação coletiva, mas leva umas imaginações coletivas muito forçadas, do tipo, o gol foi do Richarlison, então o Richarlison é de esquerda, logo eu votei certo. Isso é o silogismo feito de silogismo, assim, é um absurdo feito de absurdos, mas existe. Neymar mostra que o bolsonarismo não presta, porque se o bolsonarismo prestasse, ele faria um gol. Cara, e se o Richarlison joga mal na próxima partida e o Neymar faz 3 gols? Bolsonaro virou e o bolsonarismo ficou bom agora? Tomem cuidado com o que vocês falam e sempre coloquem à prova, porque muitas das barbaridades que vocês refletem sem pensar, elas simplesmente podem ser muito facilmente manipuladas contra vocês mesmos. Isso é perigosíssimo. Bom, eu vivo postando escárnio contra bolsonarista, mostrando os caras lá fazendo SOS pra ET. E aí isso vai contra a minha própria causa e atrasa muito o trabalho que eu faço, que é atacar justamente a polarização, que é o nosso problema. Mas veja, o pior da polarização é justamente isso. A gente vê inimigos por toda parte e a gente não consegue nem ver futebol apenas como futebol. A gente tá vendo um monte de inimigos onde a gente podia ter aliados, podiam ser parceiros, colegas, clientes, fornecedores, podiam ser nossos sócios. A sorte na vida, parece um coach falando, é o preparo encontrando a oportunidade. E muita gente está sem sorte na vida porque não enxerga a oportunidade, porque a oportunidade dela está em alguém que está no outro espectro político, está no outro campo político. Então, como ela não está procurando, ela simplesmente não vê. Eu tenho uma prima maravilhosa, eu tenho um melhor amigo maravilhoso. Se eu coloco esses dois para trabalhar juntos, eles fazem uma academia de um centro de yoga com slow food e ficam ricos com a bagagem que os dois têm para passar para os escravos da selva corporativa.
seria um centro de cura ali para quem trabalha na vida corporativa. Só que se eu colocar os dois juntos para conversar, eles jamais tornariam sócios. Por quê? Porque um acha que a outra é comunistinha e a outra vai achar que ele é um fascista, escroto, arrogante. Por quê? Porque eles têm preferências de voto. Olha que coisa doida, que coisa insana. E os verdadeiros inimigos, aqueles que impedem que a comida chegue em abundância no mercado por um preço que a gente pode pagar, esses a gente não sabe nem quem são, né? Os donos da dívida interna, as pessoas que manipulam o poder e que faz com que as decisões sejam tomadas e mantidas. Esses a gente não sabe quem são. A gente acha que o problema é o outro que votou em alguém. Eu não gosto de futebol. Não gosto. A Copa sempre foi ficar jogando HOTS, sempre foi ficar fazendo alguma coisa e observando a diversão das pessoas. E no começo, quando eu era adolescente, isso me machucava. E depois começou a me fazer bem. Depois eu comecei a apreciar isso. Então a hora da Copa é a hora de eu geralmente não trabalhar e curtir esse espetáculo que é todo mundo junto fazendo alguma coisa. Porque a gente carece de rituais, a gente carece de coisas que nos unam. Então eu tenho saudade e eu quero ver o país unido e torcendo de novo. E ficar olhando para isso de longe como eu sempre fiz. Era bom e eu tenho saudade. Por isso eu quero lembrar vocês de dois casos. Eu quero contar para vocês o caso do Matsuzaka e do American Idol. Matsuzaka era uma revelação do beisebol no Japão. E por que ele, no meio de inúmeros outros jogadores? Porque ele era tipo o Neymar, ele era tipo o Robinho quando o Robinho surgiu. Ele era aquela nova revelação que todo mundo adora. O próprio Richarlison, ele. Só que ele ainda era menor de idade porque ele ainda jogava no campeonato estudantil. Ele já tinha fechado o contrato com o profissional. Comprou um puta carro, foi preso sem carta de motorista. E a punição de dirigir sem carta de motorista é muito severa no Japão. É uma multa muito alta. E sabe o que aconteceu quando ele foi preso? O juiz deu uma multa 20 vezes maior. Porque a multa é muito alta para o trabalhador normal. E o Matsuzaki ele estava ganhando 20 vezes mais do que uma pessoa normal ganha. Não, tipo, 5, 10 vezes mais. Mas a multa ela foi pesadíssima. No sentido de se um trabalhador regular vai ter que trabalhar 3 meses, o Matsuzaki ele vai ter que trabalhar 6 meses para pagar essa multa. Por quê? Porque se a multa é R$100 ou R$1.200 ao mês de um trabalhador e o cara ganha 1 milhão por mês, então o crime para ele saiu de graça. E aí quando o juiz ele foi questionado se ele não estava sendo muito severo nesse julgamento do valor, ele falou, mas não é só por isso é uma lição para a sociedade. O ídolo ele é um exemplo, o ídolo ele é um modelo e os adolescentes e as crianças eles seguem o comportamento do ídolo porque eles querem se tornar o ídolo. Então a gente tem que mostrar uma mensagem de que ele como ídolo precisa aprender a se comportar para dar exemplo, porque a sociedade vai ser um reflexo do comportamento dele. Então ele foi obrigado a pedir desculpas publicamente, ele foi obrigado a dizer para que os adolescentes não seguissem o exemplo dele e ele pagou essa multa e ele voltou para a vida normal dele. Ele perdeu fãs? Sim, inicialmente, mas depois esses fãs que ele perdeu falaram, não, ele pagou a multa, ele pediu desculpa, então ok. E aí ele obteve redenção. Olha que história legal. A gente não vai ficar falando do quanto o Neymar podia pedir. Não quero isso daí eu deixo pra vocês. Eu quero contar essa história só pra vocês refletirem mesmo. Agora tem uma outra história que eu quero compartilhar com vocês, que é do American Idol. Vocês conhecem o programa original que gerou o programa da Globo, sei lá, Ídolos, que fica aquele com cara de malvado, que sempre fala na cara tudo que todo mundo faz de ruim, e tem aquela menina que acha um absurdo ele ser tão duro, assim, é um modelo americano, cuspido e escarrado, americano. O Simon é o cara bruto, é o cara que dá risada, que faz escárnio, que maltrata. E foi uma menina lá, uma gracinha de menina, cara, só que ela cantou mal, que era uma desgraça. Ela toda fofa, toda linda, conquistou todo mundo com o carisma dela logo que ela entrou, tinha presença de palco. A hora que ela começou a cantar, doeu as orelhas de todo mundo. E o Simon ele começou a dar risada. E aí, quando ela terminou, ela não deixou os juízes falarem, ela começou a dar um sermão nos juízes.
E ela começou a chorar e falar chorando, vocês são insensíveis. Olha, eu viajei, eu fiquei em hotel, eu me esforcei, eu sou uma boa filha, eu cuido da minha mãe. Vocês não sabem o trabalho que dá cuidar do problema de saúde da minha mãe. E vocês não têm sentimentos, vocês não têm respeito. Nessa hora, o Simon, ele apontou para trás, ele falou, olha aqui para trás de mim. E aí tinha umas 3, 5 fotos das edições anteriores. Eu não lembro que temporada que foi aquilo. Mas ele mostrou os vencedores das temporadas anteriores do programa. Ele falou, olha, o que essas pessoas aqui atrás de mim têm em comum? O que essas pessoas atrás de mim têm em comum? E ela tentou continuar com o choro dela. E ele, com aquele jeito escroto que ele é pago para ser escroto por causa do modelo do programa, ele falou assim, sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas são os melhores cantores do ano. A gente está procurando great singers, a gente está procurando grandes cantores, a gente não está procurando as pessoas desafinadas que melhor cuidam da mãe, a gente não está procurando as pessoas desafinadas que são as melhores filhas, as melhores cidadãs e as que mais sofrem, que as mais passam por histórias difíceis. Daqui não é uma recompensa para sofrimento e para bom coração. Isso daqui é um programa que premia grandes cantores. E ele cortou o microfone da menina e a menina teve que sair, ela saiu chorando, arrasada. Isso é uma lição dura, que poderia vir de inúmeras formas diferentes, mas é verdade. Infelizmente, na Copa, todos os jogadores eles deveriam ser Matsuzakas, eles deveriam ser modelos que pagassem por suas transgressões e que fossem punidos de acordo para que as crianças pudessem se espelhar neles. Mas isso é um mundo ideal, a gente não vive no mundo ideal, embora a gente deveria tentar migrar para ele. Mas na Copa, a gente não quer saber quem que vota no melhor candidato, a gente não quer saber quem é que tem o melhor coração, quem é o melhor cidadão, a gente quer saber quem joga futebol bem. Então, eu acho que neste momento é o que cabe. E como é que você pode votar? Com desprezo. Você pode falar, cara, se tem esse tipo de jogador nesse tipo de país, então eu não assisto. Agora, a partir do momento que eu assisto, então eu tenho que avaliar futebol, porque eu tô concordando com aquilo que está sendo feito, onde está sendo feito. Isso é uma outra conversa. Eu quero ter uma conversa sobre o Qatar, mas isso daí vai ser com o Anderson, a hora que ele se curar do dente extraído dele. Por hora é isso, grande abraço.